Olá, irmãos, graça e paz. Tentando fazer alguns ajustes aqui. Por gentileza, me dê um retorno aí se como é que está a imagem. Eu estou vendo aqui que o negócio aqui está feio aqui. 360 graus aqui, do jeito que você virar aí, você vai. Eu vou pedir. Como eu estou tentando ver alguns aplicativos aqui, eu acho que eu andei mexendo na configuração do meu Facebook. E aí, a gente está com um probleminha aí no Facebook. E eu vou pedir aos irmãos que acessem no YouTube. Eu vou pedir à irmã Joana para colocar no grupo, porque eu creio que nós vamos ter problema aqui no YouTube ou no Facebook. Irmã Joana, por gentileza, passa para mim no grupo pro YouTube, por favor. Só um instante, irmãos. Nós vamos começar nosso culto de oração. Amém? Aguardando a entrada de alguns irmãos. Transmissão pelo Facebook deu um probleminha de transmissão. A imagem estava de 360 graus e eu já estava de todo quanto é lado, cabeça para baixo. Bom, vamos lá então, continuidade. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a estarmos orando depois que eu fizer a leitura do nosso devocional. João capítulo 7, versículo 25, 26 e 27. Diz assim a palavra de Deus. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: Não é este o homem que está querendo o matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde este homem vem. A incredulidade, a falta de fé, sempre foi um problema da humanidade. A gente se depara com várias situações onde o povo incrédulo, vendo os milagres de Deus, vendo aqui os milagres de Cristo no Novo Testamento, e ainda ficam titubeando em reconhecer o Messias, reconhecer Jesus Cristo como o enviado de Deus para libertar o povo do pecado.
Então, essa passagem nos mostra muito bem essa questão da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E é sobre a fé que nós queremos também falar nesta noite, através do estudo da carta de Tiago. Nas últimas 2 quintas-feiras, nós estudamos a carta de Tiago, capítulo 1, de uma forma bem sucinta, e hoje vamos dar sequência, vamos dar continuidade a essa reflexão, a esse estudo, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Então, eu quero orar com você nesse momento. Deus querido, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos nos colocar diante do Senhor com os corações contritos, pedindo em primeiro lugar perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que somos falhos e que merecemos, ó Deus, a cada dia confessar os nossos pecados para que em Jesus Cristo, teu Filho, tenhamos os nossos pecados perdoados. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu agir. Obrigado por mais uma semana que começa a se findar. E nesta quinta-feira nós sejamos gratos a Ti, Pai, com os nossos corações jubilosos por tudo que o Senhor tem feito e certamente por tudo que o Senhor ainda fará por nós. Fique conosco, Senhor, nos orienta, nos dê sabedoria e nos dê paz para que possamos continuar a nossa jornada e missão aqui. Muito obrigado, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a estar orando conosco e sendo grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós temos motivos de gratidão de sobra para louvarmos a Deus em mais uma noite, em mais um momento de oração e adoração ao nosso Deus. E eu convido a você a participar conosco, nos envie aí o seu pedido de oração. Nós estamos com um probleminha no Facebook, porém nós estamos pelo YouTube. Eu convido a você a acessar a página do YouTube e Igreja Batista de Itapirapuã. Nós estamos agora ao vivo e teremos prazer em estar orando e adorando o nosso Deus nessa noite. Então, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito às nossas vidas e, através das nossas vidas, abençoado também outras pessoas. Então, nós louvamos a Deus pela provisão da nossa casa, a provisão da igreja da qual nós estamos aqui na cidade de Goiás. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela salvação em Cristo Jesus, pela maneira como o Senhor tem nos direcionado aqui nessa cidade, e louvamos a Deus pelos irmãos que compõem a igreja e pela nossa cidade, que é uma cidade pequena, porém uma cidade muito acolhedora e muito abençoadora. Então nós somos abençoados aqui e abençoamos também outras vidas através da Igreja Batista de Itapirapuã. Então, eu convido a você a fechar seus olhos e a orar conosco. Deus querido, em nome de Jesus, nesta noite nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela provisão da tua casa. Obrigado, Senhor Deus, pela provisão daquilo que às vezes parece impossível para nós, mas o Senhor vem com seu jeito peculiar, vem e nos abençoa, e assim nós estamos alegres nessa noite pela provisão do Senhor em todos os instantes. Pai querido, queremos declarar nesta noite com as nossas vozes e com nossos corações a alegria de servir um Deus que é vivo, em servir um Deus que nos dá paz, em servir um Deus que nos dá segurança, em servir a um Deus vivo que nos dá a alegria de servir a Ele, porque em tudo Ele é fiel. Muito obrigado, Senhor, pela provisão, pelos irmãos, pelas curas que o Senhor tem derramado sobre o seu povo, e é por isso que nós estamos alegres, Senhor. Muito obrigado, Pai. Assim eu oro,
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui também alguns pedidos de orações, né? Orações pela saúde, pela frieza espiritual. Nós estamos vivendo um tempo atípico, onde os irmãos não estão tendo, muitas das vezes, forças para retornarem às igrejas. Então, é um motivo de estarmos orando. E, querendo ou não, é uma enfermidade espiritual. Então, eu quero orar pela vida da irmã Rosa, né? A irmã Rosa tem nos visitado. Quero orar também pela vida da Isa. São pessoas, são irmãos que estão nos visitando nesse tempo de isolamento, né? De dificuldades. Quero orar também pela irmã Rosa e ela pede oração pelos seus filhos, né? O William de Jesus, a Romilda e filhos, a Charlene de Jesus e filhos, e pede também pelo seu esposo, o irmão Luiz Mendes. Que Deus possa estar abençoando essa família de forma poderosa. Pela família também do irmão Hélio e da irmã Neuziane, que estão passando por um processo de cura, né? Deus tem curado essa família das enfermidades que tem assolado. Nós louvamos a Deus, mas rogamos a Deus também nessa noite para que o Senhor esteja sobre essa casa, sobre o Hélio, sobre a Neuziane, sobre a Maria Eduarda, sobre a vida do Gustavo e do Marcos Henrique. Eu quero orar também pela mãe do irmão Dori de Jussara, da Primeira Igreja Batista em Jussara. A sua mãe, a Edes Maria, está enferma, está acamada e carece das nossas orações, e assim a igreja estará intercedendo pela saúde, né, pela restauração da saúde da irmã Edes Maria, mãe do irmão Dori, e que é casado com a irmã Cida, lá de Jussara. Então, que Deus possa fazer o melhor sobre a vida da sua mãe, irmão Dori. Então, eu quero convidar a irmã Joana para orar aqui conosco. Irmã Joana, por favor. Quero orar também pela saúde de todos os nossos irmãos que estão enfermos, os irmãos de Jussara, os irmãos de Fazenda Nova, Alto da Boa Vista, Nova Jussara. Então, entregamos a vida desses irmãos que estão enfermos. Nós não sabemos quem são, mas certamente o Senhor sabe das necessidades de cada irmão. Oremos com a irmã Joana pela vida da irmã Rosa, do William, Romilda, Charlene, irmão Luiz Mendes, pela restauração da saúde da família do irmão Hélio, da irmã Neuziane e pela mãe do irmão Dori. Oremos com a irmã Joana. Pai, graças te damos por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui neste culto de oração. Graças te damos pelas nossas vidas, Pai, por estarmos com saúde, pela sua provisão. Ó, Pai, que o Senhor venha neste momento de encontro, Pai, o coração de cada uma dessas pessoas, Pai. Acalma, Senhor, a irmã Neuziane, o irmão Hélio, seus filhos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado, Pai, tem protegido eles, e que o Senhor possa continuar fazendo a tua obra naquele lar, Pai. Amém. Colocamos também, Senhor, a vida da irmã Rosa. Colocamos a vida dos filhos dela, Pai, nas tuas mãos. Que o Senhor possa, Pai, estar abençoando, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo portas, Pai. Que o Senhor possa estar curando, Pai, toda enfermidade. Amém. Colocamos, Senhor, a vida do irmão Luiz Mendes, Pai. Que o Senhor possa fazer a sua obra na vida dele, Pai. Que ele possa se render aos seus braços, Pai. Que ele possa retornar aos seus caminhos, Senhor. Amém. Colocamos também, Senhor, a vida da mãe do Dori, Pai, a dona Edith Maria. Ó, Pai, vai de encontro à tua filha, Pai. Restaura, Pai, toda a saúde, Pai. Restaura Amém. tudo, Pai. Toda a enfermidade, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o médico dos médicos e que para ti, Pai, nada é impossível. Amém. Então nós colocamos, Pai, a vida dessas pessoas nas tuas mãos. Colocamos, Senhor, a vida daqueles que não foram mencionados, Pai, mas que o Senhor sabe qual é a enfermidade, Pai, tudo aquilo que tem afligido, Pai. Que o Senhor possa estar curando em nome de Jesus,
Jesus, Pai, os enfermos da nossa igreja, que o Senhor possa estar curando a enfermidade, Senhor, do distanciamento de Ti, Pai. Que o Senhor possa aproximar os seus filhos de Ti, Pai. Tira, Senhor, toda a preguiça, Pai. Tira todo o comodismo, Pai. Tira tudo aquilo que não te agrada, Pai, para que possamos realmente te buscar de coração verdadeiro, Pai. E viemos a te buscar, Pai, como verdadeiros servos, como verdadeiros discípulos, Pai. Que não façamos, Senhor, aquilo que não te agrada. Colocamos a vida de todos os enfermos na tua mão, Pai, porque nós cremos no milagre que o Senhor pode operar. Amém. Assim eu oro, Pai, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Joana. Bom, nós queremos continuar aqui o nosso estudo bíblico e vamos estudar a carta de Tiago, capítulo 2. Irmãos, o texto que eu quero ler, estudar e refletir com vocês se encontra em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. E o título é Vivendo a Fé. Como saber se essa fé é verdadeira ou falsa? Então nós vamos, esse capítulo 2, versículos de 1 a 13, nós vamos fazer em dois estudos, em dois momentos. Hoje nós vamos fazer do 1 ao 5 e na próxima quinta-feira nós daremos sequência até o 13º versículo e assim dando continuidade ao estudo da carta de Tiago. Deixa eu colocar aqui a palavra de Deus. Então, nós vamos estudar essa carta. Ela que é muito importante para a igreja. Nós nos alegramos muito porque ela é viva nos dias de hoje. Então, nós queremos estudar, refletir um pouco mais com os irmãos. E eu quero ver se o som está saindo aí. Por favor, irmã Joana, vê se está ok. Tá ok. Então, leamos juntos Tiago 2. Diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Deixa eu só centralizar aqui um pouquinho. Peraí. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? E eu vou encerrar por aqui, até o versículo 5. A grande verdade, irmãos, é que nós temos uma dificuldade muito grande e muitas das vezes nós agimos dentro de uma aparência. O capítulo 2 da carta de Tiago é um dos textos mais importantes da Bíblia. Muitos teólogos, muitos estudiosos das Escrituras não conseguiram entendê-lo.
Paulo falou que a causa da salvação é a justificação pela fé. Nós lemos isso em Romanos, em várias passagens. E Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. Ou seja, não se contradiz, nenhum está se contradizendo ou se contrapondo ao outro. A grande realidade é que um fala de uma coisa e o outro dá uma sequência naquilo que foi falado pelo anterior. O apóstolo Paulo ele enfatiza que a fé vem pelo ouvir a palavra, de que o justo viverá pela fé. Enquanto isso, a salvação, o próprio Paulo enfatiza que é pela fé. E, em consequência, Tiago fala da fé e das obras. Mas o apóstolo Paulo ele diz bem claro lá em Efésios 2, de 8 a 10, o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes prepararam para que andássemos nela. Certa vez, João Calvino diz que, em seus escritos, que a salvação é só pela fé. Mas a fé salvadora não vem só da fé. Ela vem evidenciada pelas obras. A questão levantada por Paulo era como a salvação é recebida. A resposta de Paulo é somente pela fé. A pergunta de Tiago era como essa fé verdadeira é reconhecida? Nós lemos aqui agora há pouco. E a resposta é pelas obras. Assim, Tiago e Paulo não estão se contradizendo. Pelo contrário, estão se completando. Somos justificados diante de Deus pela nossa fé. Somos justificados diante dos homens pelas nossas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas o homem só pode ver as nossas obras. Olha que coisa interessante. Olha que edificador. Você tem a fé que homem nenhum pode vislumbrar, homem nenhum vê a intensidade, o grau, a dimensão da sua fé, não tem como mensurar, porém Deus vê, Deus sabe. Mas os homens é permitido ver somente as obras. Por isso que fé e obras estão andando conjuntamente. Então eu e você precisamos aprender que a obra ela é gerada pela fé que me salvou. E essa fé ela vai gerar fruto do Espírito e frutos de cooperação, de assistência, de amor ao meu próximo. O capítulo 1, meus irmãos, de Tiago, nós falamos das provações, das tentações, e agora Tiago fala à igreja espalhada de que a nossa fé também passa pelo mesmo processo de avaliação por Deus, da mesma maneira que passamos pelo crivo das provações e das tentações para depois sermos aprovados. A fé também passa por esse mesmo processo de avaliação por Deus. E muitas das vezes nós queremos driblar o nosso Deus fazendo obras sem ter fé. Ou tendo fé, mas não fazendo as obras. Apenas ter uma confissão de fé, apenas ir à igreja, ir aos cultos, participar das atividades da igreja, em nada substitui o praticar da palavra de Deus. Tiago nos lembra que nascemos da palavra. Capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que nós nascemos da palavra. No capítulo 19, ele diz que ouvimos a palavra e que acolhemos a palavra de Deus. Então, como eu disse, lembrando a você que é igreja,
que frequenta a igreja, que ouvir a palavra, que falar a palavra, não substitui o praticar da palavra. Eu posso ir à igreja, praticar todos os ritos, liturgias, mas se eu não praticar a palavra, tudo isso é em vão. E o praticar a palavra de Deus, irmãos, está especialmente ligado em nossos relacionamentos diários, de como tratamos as pessoas, se são só discursos ou se praticamos verdadeiramente. O que mais enxergamos, vemos e observamos nas igrejas de uma forma geral é que as pessoas têm um tratamento diferenciado entre irmãos. Eu não estou falando de afinidades, não é isso. É claro que nós vamos ter afinidades mais com uns, menos com os outros, mas tratamento deve ser por igual. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, salvos pelo sacrifício vivo do Filho unigênito de Deus, que veio para que eu e você tivéssemos vida eterna nele. Então, Tiago ele vem nos lembrar que a fé verdadeira é conhecida pela maneira da qual tratamos o nosso irmão, da forma como tratamos o nosso vizinho, da forma como vemos e assessoramos e cooperamos com o pedinte, o morador de rua, seja lá o que for. É essa fé que será traduzida em nossas ações. E muitas das vezes nós estamos tratando pessoas diferentes dentro da igreja, nós temos grupos dentro da igreja. E eu não falo aqui por Itapirapuã, porque Itapirapuã é uma igreja ainda pequena. Porém, é um problema muito grande em igrejas com um número grande de membros. Há grupos, há divisões e subdivisões de grupos dentro das igrejas. E Tiago, ele fala justamente isso para as igrejas dispersas, as igrejas que foram espalhadas na diáspora depois da ressurreição e assunção de Jesus aos céus. A igreja passou a ser perseguida. Nós estamos vivendo um tempo bem parecido. A igreja, de alguma forma, ela está sendo cerceada de se reunir. Ela está isolada de alguma maneira. Os irmãos estão com medo de ir à igreja, mas eu vou enfatizar de novo, mas vão em vários lugares. Lá não pega Covid, mas na igreja pega. E eu vou te dar uma orientação, meu irmão, minha irmã. A igreja é o local mais seguro, porque lá há uma preocupação do seu líder, dos seus irmãos, em zelar pela sua saúde. Então, a igreja é um local mais seguro que temos. Porém, alguns irmãos ainda insistem em não frequentar a igreja como antes da pandemia. E Tiago ele fala justamente dessa dispersão, dessa frieza, desse distanciamento. E ele fala da fé. Que fé você está tendo nesse momento? A fé verdadeira, ela é conhecida pelas ações. Que tipo de ação você tem feito durante a pandemia e agora que você tem a oportunidade de voltar à igreja, a congregar, a se reunir, em estar em comunhão com os irmãos, qual tem sido a sua atitude de fé? Ou você tem se acovardado e tem ficado em casa com medo da Covid? De que maneira você e a tua igreja, você e a igreja têm tratado o seu próximo? Tiago, ele enfatiza bastante essa questão do tratamento dos irmãos dentro da igreja. Essa carta também nos faz lembrar para que se somos e se temos uma fé verdadeira. Se a temos, devemos tratar todos, sem acepção e com imparcialidade. Não é porque o irmão dizima mais alto, em detrimento daquele que não dizima, que eu vou tratar esse irmão com mais regalias, com mais prestezas.
com mais educação, com mais bajulação. Eu preciso amar todos por igual. E Tiago nos mostra e nos ilustra a vida dessas duas pessoas que entram dentro de uma igreja. E ele diz no versículo 2: Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. São duas classes sociais que estão dentro da igreja, que é para estar em comunhão uns com os outros. Mas de cara nós já vemos aqui uma divisão. E essa divisão causa subdivisões dentro da igreja. Há o grupo dos pobres e há o grupo dos ricos. De que lado você está? A sua fé verdadeiramente faz distinção de pessoas? Da mesma maneira que eu trato bem o rico, eu estou tratando o pobre? E Tiago puxa a orelha da igreja. Tratar pessoas, irmãos, com favoritismo não é uma característica de um cristão. Tiago 2,2 ele já nos mostra isso. Já há uma distinção de pessoas, distinção de tratamento. E é isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos nos policiar, precisamos nos corrigir, porque nós estamos num processo de amadurecimento cristão, de maturidade cristã. Nós estamos num processo de santificação e precisamos mudar as nossas atitudes, porque assim estaremos fortalecendo a nossa fé, vivificando a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos praticar na igreja a imparcialidade. Precisamos usar de maneira igual o tratamento a todos os nossos irmãos, a todos os nossos visitantes. Certa vez eu estava numa igreja e entrou um morador de rua, todo sujo, e ele queria participar do culto. E na medida que ele entrava, as pessoas ficavam olhando para ele e já fazendo distinção e discriminando também com os seus olhares e alguns comentários. Imediatamente eu me levantei e peguei esse irmão e sentei ele do meu lado. E todos ficaram horrorizados. E eu já tinha uma certa experiência, porque eu estava na Missão Cristolândia, em Brasília, e tudo isso me deu essa percepção. E conversando com esse homem, até então não sabia da sua vida, ele me contou que estava desviado da igreja. Mas ele percebeu a forma como os irmãos estavam tratando a sua chegada dentro da igreja para cultuar a Deus. Isso nos mostrou que há essa distinção, infelizmente, dentro da igreja. Precisamos praticar mais a fé em Cristo. Mas como saber se a minha fé é verdadeira ou falsa? Através das suas ações, através das suas atitudes. Devo ser imparcial com todos. Oferecer tratamento diferenciado aonde você estiver não é compatível com a fé em Jesus Cristo. Pessoas assim estão negando a fé e negando a glória no nosso Deus. Jesus, meus irmãos e igreja, é o nosso maior referencial. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele esteve em meio e no meio dos mais necessitados, dos mais ricos, e tratou todos por igual. Ou melhor, o Senhor nos pede para que priorizemos os mais pobres e assisti-los naquilo que pudermos, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os peregrinos, os moradores de rua, os andarilhos, aqueles que andam ali pela estrada sem rumo. Tiago 1,27, ele fala muito bem disso, que a verdadeira religião
não consiste em ter somente a fé. Ele diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira prática do crente em Jesus. Em Salmo 68:5 diz assim: Pai dos órfãos, defensor das viúvas, eis o que é Deus na sua santa morada. Mais um exemplo de que o nosso Deus está sempre zelando pelos mais necessitados. Em Salmo 119 diz: Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Os mandamentos do Senhor é para todos os homens que creem, que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Queridos, nós temos muito que aprender com Jesus. Mesmo sendo rico na sua glória, se fez de pobre e não julgou a ninguém pela aparência. E por que eu, como igreja, estou julgando as pessoas pela aparência? Porque eu estou fazendo tratamento diferenciado aos meus irmãos dentro da minha congregação. Imagine com os de fora. Pelo contrário, o nosso Senhor Jesus Cristo acolheu a todos. Acolheu ricos, pobres, religiosos, fariseus, publicanos, adúlteras, doentes, crianças, israelitas e aos gentios. A palavra de Deus nos orienta a não fazer distinção de ninguém, muito menos em julgar pelas aparências. Olha só o que Jesus disse em João 7:24. Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Até para olharmos para o nosso irmão, devemos pedir ao Senhor um justo julgamento e não julgarmos pela aparência. Essa afirmativa se deu no momento em que Jesus estava ali no capítulo 7 de João. Ele estava numa festa ali no templo, festa das barracas, onde Jesus ele sai sozinho e fica no meio da multidão e começa a ouvir o que o povo começa a falar da vida dele, dos seus feitos, dos seus milagres. E logo ele interpela, onde ele foi criticado por curar um menino no sábado. E aí ele começa a falar no versículo 24, para que não julguem pela aparência, mas sejam justos nos seus julgamentos. Certa vez, Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, disse que Deus deve amar as pessoas simples, porque ele fez muitas delas, disse Abraham Lincoln. E realmente, o Senhor Deus ele se preocupa muito com o pobre, com o mais carente, com o mais necessitado. Aquele que mais precisa do seu auxílio, aquele que mais precisa da ajuda da igreja, da contribuição dos irmãos. É esse mesmo irmão que você às vezes tem feito acepção dentro da igreja. É esse mesmo irmão que você tem sido parcial contra a vida dele. Tem tratado esse irmão ou esse grupo de irmãos mais carentes de maneira errônea. E Deus não se agrada. Eu convido você também, na próxima quinta-feira, a darmos continuidade a esse estudo. Então, será do versículo 6 até o versículo 13. E eu quero encerrar com 3 perguntas. Onde está a sua fé? Verdadeiramente, você tem discernimento de que fé você tem? Ou você quer viver de obras, aparentar e mostrar aos homens que você é cristão ou cristã, mas as suas atitudes muitas das vezes não condiz com a fé que você professa ter? Onde estão as suas obras?
Se verdadeiramente eu sou salvo em Jesus, mediante a fé, consequentemente, eu vou produzir frutos. Eu vou ter obras, não para mostrar para os homens, mas para mostrar que a minha fé é vivificada no Senhor Jesus Cristo. A sua fé é verdadeira ou não? Mediante aquilo e mediante as suas ações das quais você está praticando. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E que você, como igreja do Senhor, possa viver uma fé genuína. E se você não tem essa fé verdadeira, se a sua fé é falsa, procure ouvir mais a palavra, acolher mais essa palavra e, acima de tudo, praticar essa palavra, vivendo a fé. Como saber se é verdadeira ou falsa? É você e Deus, no decorrer do tempo, é que vai ter essa condição de responder. Que Deus abençoe a sua vida, mais uma vez, na presença dEle, que possamos crescer em graça e em conhecimento do nosso Deus. E a Igreja Batista de Itapirapuã, ela tem enfatizado esse crescimento. Primeiramente, nós precisamos ser curados por Jesus Cristo, para depois levar a cura a outras pessoas através da sua palavra, através das minhas atitudes, através da minha fé, através da minha companhia, para que as pessoas se sintam felizes em estar conosco, em estar com você. Que Deus abençoe mais uma vez a sua vida e eu quero orar encerrando o nosso culto online de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento na tua presença, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a praticar a nossa fé, uma fé, ó Deus, que não é de ilusão, que não é de interesses, mas é uma fé viva, uma fé eficaz, assim como é a tua palavra sobre as nossas vidas, e assim quando a acolhemos, quando ouvimos a sua palavra, nós temos um compromisso com essa palavra e com o autor desta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque em Jesus Cristo somos transformados dia após dia, Pai. Que possamos, Senhor Deus, ser iguais uns para com os outros, ó Pai, em nossos tratamentos. Que sejamos imparciais, que não façamos acepção de pessoas, seja rico, seja pobre, seja morador de rua ou não, mas nos dá, Senhor, um coração humilde e vivifica a nossa fé, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão da nossa igreja, da Igreja Batista de Itapirapuã. Obrigado, irmão, pelos irmãos de Jussara, pelos irmãos de Fazenda Nova, pelos irmãos do Alto da Boa Vista, de Nova Jussara, pelos irmãos e moradores aqui de Itapirapuã, que eles sejam também abençoados pelo Senhor, porque a tua igreja é um canal de bênçãos a essa comunidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, nos dê uma noite de paz, de alegria, de segurança, e nos dê uma sexta-feira e um final de semana abençoado. E que juntos possamos, no domingo, Pai, estar te cultuando, Pai, e que possamos, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, demonstrar a nossa fé em saber em quem nós cremos e em quem nós temos confiado, Pai. Livra-nos de toda enfermidade, de todo o mal, e seja com os nossos irmãos, hoje e até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia. Fique na paz.